Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, que tenham descansado neste final de semana e que estejam animados para as atividades desta semana que estamos começando hoje. Vamos dar continuidade à nossa sequência didática A Casa. Aqui está o nosso calendário para não ficarmos perdidos no tempo, porque estamos estudando em casa, mas precisamos estar aí conscientes do dia da semana, do dia do mês, do ano, enfim. Olha só, hoje é segunda-feira, vemos que está marcado aqui, em azul mais escuro, até o dia 21. Hoje, então, é 21 de junho de 2021, segunda-feira, comecinho de semana. Vamos à história do dia? Espero que vocês gostem da história de hoje. História do dia: João e Maria de Barro, escrito por Luiz Antônio Aguiar, desenhos de Márcia. Quem me contou esta história? Sempre fui um garoto de cidade, de driblar carro no trânsito com minha bicicleta, de não saber para que lado vai o sol, nem de qual veio, de conhecer o ovo muito antes da galinha. Mas daí, um dia, me peguei fuçando livros e foi assim que soube de outros cantos e mundos. De um desses livros, no que eu abri, me chegou um cheiro de terra, outro de feitiço. Então, de lá das páginas, me saiu um passarinho miúdo e alegre, cor de canela, que foi quem me contou esta história de João e Maria de Barro. E começa a história com tal caipira muito malandro, que entre um nome e outro era chamado de João. Importava não o nome, mas sim que ele conhecia umas mágicas, umas mandingas, umas bruxices. E era arteiro de primeira, o danado do João. Não perdia a chance de fazer uma brincadeira, de se engraçar com a vida alheia, de armar baita confusão. Mas um dia ele exagerou. Bão, bão, bão. Acordou João sorridente, com uma sapeca de uma ideia na cachola, e espalhou uma mágica na vila. Que foi um Deus nos acuda, uma doideira. Ah, nesse dia ele entrou de sola. Era vaca dando azeite em vez de leite, leitão cismado com tudo, escavando buraco no chão, os ovos nascendo em árvores e o pessoal sem entender como, de repente, o mundo se enfiara naquela contramão. Só que na vila havia outra feiticeira, chamava-se Maria. Tão gatinha era ela, mas ficou uma fera com a pilantragem do João. Que maldade atrapalhar assim a vida de gente que trabalha! Ou você desmancha o feitiço, ou eu encanto seu coração. João desfez a brincadeira, mas Maria não cumpriu a parte dela não. Ou foi João que se encantou por querer que tanto faz como tanto fez. Daí em diante, João e Maria se ficaram numa tremenda de uma paixão. Maria costumava modelar uns pertences de barro. Era boneco, era gamela, era jarro. E tudo fazia com carinho, para enfeitar a casa que ia ter com João. Mas eis que surgiu no pedaço uma bruxa, perua e coroca. Essa era terrível, malvada de dar aflição. E não é que meteu na cabeça de roubar o namorado da Maria? Isso mesmo, queria porque queria ficar para ela com o João. Crau, crau, bau, bau, quinquinho.
esse feitiço, a perua, cocoroca e bruxa transformou Maria num passarinho. Por aquelas bandas, nunca se vira avezinha como aquela. Era miúda, tristinha, cor de canela. Foi-se embora piando, piando, enquanto a bruxa ria, satisfeita, acreditando que havia se livrado dela. João procurou por Maria, perguntou para o riacho, para a grama, para a noite e para o dia, mas nada de achar. Então chorou feito adulto que vira criança, e foi aí que as lágrimas de João se juntaram para contar. Chora não, João, foi a bruxa perua e cocoroca que deu sumiço na Maria. Ah! Exclamou João decidido. Ela me paga, comigo ela dança. Aí a bruxa fez ploft e apareceu para o João. Sumi mesmo e tá sumido. O que foi feito dela? Não digo não. Fica comigo e faço você rico, dono de fazenda e de boizão. Sai pra lá, bruxa azeda, devolva minha Maria, ou transformo você em minhoca, dessas que se enfiam pelo chão. Foi duelo de mágica entre a perua cocoroca e o apaixonado do João. Um fez aparecer onça, a outra fez a onça virar paçoca. João atacou de fogo, a bruxa respondeu com chuva grossa. Só que no final, João foi mais forte e a bruxa, cansada, teve que se render. Confessou o que fizera com a Maria. Mas, que pena! O feitiço com que encantou a menina, nem ela, nem ninguém tinha um jeito de desfazer. Mas João era muito vivo. Sabendo do acontecido e conhecendo os gostos de Maria, logo bolou uma aprontação. No galho mais alto de uma árvore, moldou uma casinha de barro. Daí esperou, recitando com fé uma benzeção. Não tardou a chegar uma avezinha, cor de canela, trazendo no bico uma florzinha amarela, de cheiro gostoso, pra lá de bom. Como num beijinho, colocou a flor nos lábios de João, que era tudo o que ele mais queria. Daí ele fez plim! E a vista fez assim. Que ia, mas não ia. Ele sentiu uma tonturazinha, e quando olhou, tinha virado também passarinho. E foi viver com a sua Maria, um dia a dia de namoração, na casinha de barro, com toda a dedicação. Bom, tá contada a história. Seu menino disse a mim, o passarinho, arrevoante. Não me arrependo não de ter virado João de Barro. Ganhei o céu de presente e a Maria de Barro eterna companheira. Vez por outra nascem os nenéns. Toca ensinar todos a voar, a trabalhar o barro também, e mais as coisas que fazem a alegria da gente durar para lá de uma vida inteira. Não esqueça de preencher o cabeçalho colocando o seu nome completo. Proposta de atividade. Hoje nós vamos trabalhar matemática e língua portuguesa. Vamos começar dando continuidade às atividades de matemática sobre centenas, dezenas e as unidades. Atividade 26. Siga o exemplo e coloque números de 0 a 9 nas unidades, dezenas e centenas das casinhas. O U representa as unidades, o D representa as dezenas
E o C representa as centenas. Depois, faça a decomposição do número e escreva qual número formou. Você observe aqui no nosso exemplo, na primeira casinha, nós temos aí 5 unidades, 6 dezenas e 2 centenas. Aí nós fizemos a decomposição. 2 centenas é igual a 200 unidades, não é? 2 centenas é igual a 200 unidades. 6 dezenas é igual a 60 unidades. E, por fim, as 5 unidades. Então, juntando, dá 265. Você vai fazer o mesmo nas casinhas posteriores, tá bom? Colocando aí as unidades, dezenas e centenas e depois decompondo aí ao lado, tá bom? Aqui também a continuidade da mesma atividade para finalizar. Atividade 27. Siga o exemplo, faça a composição dos números nas casinhas e escreva como se lê esse número. Aqui é o contrário. Observe que primeiro nós colocamos aqui as centenas, dezenas e unidades e depois nós compomos dentro da casinha. Nós temos aqui no exemplo 5 centenas, né, que é igual a 500 unidades. Dezenas. São 4 dezenas, que é igual a 40 unidades. E, por fim, 2 unidades. Então, nós compomos aqui dentro da casinha, ficou 542. Você vai seguir esse mesmo exemplo e fazer a sua atividade até o final. Aqui a continuação da mesma atividade. Agora vamos à atividade complementar, número 1. Essa atividade complementar é para fazer a leitura do texto e depois a interpretação. Olha só, não precisa copiar o texto aí no seu caderninho, tá bom? Basta você copiar as questões e responder. O texto você pode dar um pause no vídeo e fazer a leitura aí no próprio vídeo ou fazer a leitura do print da imagem que eu também vou colocar no grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos ler junto com a professora? Leia o texto com atenção antes de começar as atividades. O burrinho medroso. Tico era um burrinho muito medroso, mas dizia que não tinha medo de nada. Um dia, seu amigo Teteco colocou um lençol branco na cabeça e ficou atrás do barranco esperando o Tico passar. Quando o Tico passou, "bu!", Tico levou um susto tão grande que saiu em disparada. Esse é o nosso primeiro textinho. Vamos então fazer atividade sobre ele? Interpretando o texto. Responda. Questão A. Qual é o título do texto? Questão B. Quem é o personagem principal do texto? E a questão C. Quem deu um susto em Tico? Muito bem. Copie aí as questões no seu caderninho e responda, fazendo a interpretação do texto. Atividade complementar número 2. É mais um textinho para fazermos a leitura e depois interpretar o texto. Não precisa copiar o texto no caderno, tá bom? É só mesmo copiar as questões e responder. Leia o texto. Vamos fazer a leitura com a professora? Para você fazer a leitura depois, é só dar um pause no vídeo ou ir para o print desta página da atividade que também está nos prints que a professora manda aqui no grupo, tá bom? Retrato de pato. O pato ganhou sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. Olhe para cá direitinho, vai sair um passarinho.
esse textinho de Mário Quintana. Muito bem, agora vamos fazer a interpretação do texto. Questão número 1. O pato ganhou? O que ele ganhou? Um retrato, um sapo, um sapato ou um pato? Questão número 2. Quem era o retratista? O macaco, o pato, o minhoca ou o mosquito? Boa sorte nas atividades! Não esqueça de enviar fotos das atividades para a professora, tá bom? Eu vou estar aqui até às 18 horas aguardando a sua atividade. Mas se não for possível enviar até esse horário, pode enviar depois. Um abraço e até daqui a pouco.